Fala galera do Matse Podcast, sejam bem-vindos para mais um episódio, terceiro episódio do nosso podcast. Ó, já tá virando algo assim imparável, igual aquele que me lembrou um canal aí, hein? Opa, sem querer fiz o merchan. Merchan, hein? Terceiro episódio do nosso Matse Podcast e hoje nós estamos com um elenco, olha, que elenco, hein? Um elenco de peso. E vamos começar por ele, nosso líder. Tá de volta, Fernando Miranda. E aí, Fer? Seja bem-vindo de volta. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um podcast e hoje vai ser massa, hein, cara? Vai ser muito bom. O tema é bom, né? O tema é ótimo. Deus vai falar com a gente aqui. Amém. E seja bem-vindo aí você que não assistiu, não ouviu nenhum ainda, mas aproveita aí, já vai nos outros episódios lá. Ouve que tá bom demais e você vai ser abençoado, vai ser edificado. Lembrando que a gente tá em 800 plataformas aí, galera. Então, se você tá ouvindo no YouTube, se quiser ouvir, dá para ver no Instagram, tem Spotify, tem Deezer, tem... que mais, Fer? Correio. Apple Podcast, né? Tá em tudo. Tá em tudo é que só digitar lá o Matse VA Podcast que você vai ser abençoado. É nóis. É isso aí. Estamos aqui com ele também, que tá doidinho para falar. William! Olha, o William Santos, pela primeira vez participando do nosso podcast. E aí, Will, beleza? Fala, galera. Tudo na paz? Dinho, é top demais estar aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser benção. O tema é fantástico. Fiquei felizão até... No começo fiquei feliz, depois o Dinho ficou me enrolando, achei que ele excluiu o Will, acho que não serve. Mas ele lembrou de mim. Não, eu falei pro Will, que ele estava convocado, não tinha como ele fugir. Ele tentou até atrasar hoje para não participar, não tô brincando. Mas a gente chamou ele aqui e o Will veio na hora, atendeu e veio aqui participar com a gente. Hoje está aqui com a gente também o nosso líder da comunicação aqui da Vila Americana. E aí? Beleza? Samuel Brito, famoso empresário, né? Putz. Das câmeras. Brito Filmes. Brito Filmes. É esse mesmo. E aí, Brito, beleza? Drone Everest. Nossa, Everest. Estamos aí, vamos lá. Uma honra estar aqui. Não participei de nenhum, mas acompanhei e gosto do formato. E vamos lá, vamos conversar. É isso aí. O Brito prometeu que nas próximas ele vai filmar a gente, hein? Ao vivo. Quero só ver, hein? Fazer um ao vivo. Essa eu também quero ver. Igual torta na cara. Eu só acredito vendo. Só vendo. Só acredito vendo. Então estamos aqui com ele, Gustavo Tel. E aí, Gustavo, como é que você tá, mano? Aí, tô bem, graças a Deus. E aí, galera que tá escutando a gente. Não vou pedir palmas, que senão é bem capaz que todo mundo derrube o microfone que tá segurando. Então, mas estamos aí para mais um podcast. Terceiro de muitos, acredito eu. É isso aí. Quando a gente estiver lá no 144º... Nossa, que específico, né? A gente vai lembrar desse aqui. É isso aí. Primeiro. Tá aqui com a gente também Rafael Duarte. O Rafa tá em todas até agora. E aí, Rafa, beleza? E aí, galera, beleza? E aí, Dinho? Hat-trick já de podcast, participante vai de todos. pedir música. Pedir música, tamo aí para mais um. É isso aí, galera. E hoje o tema é muito bom, hein? Olha, é um tema muito atual, então você já vai se aconchegando onde você está no seu sofá, fica aí bem sossegado. Se você está, trabalhando, coloca esse fone aí, presta atenção, porque hoje a gente vai falar sobre geração fast food. O que seria geração fast food, hein? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Fer, você que é chegado no McDonald's, que a gente sabe muito bem. O parceiro vitalício, eu diria... Cara, tá cada dia ficando mais difícil no McDonald's, cara. Porque antes ia só eu e a Cris, né? Daí veio o Moisés. Daí é mais um McLanche feliz. E agora tem a Elisa, cara. E logo vem mais um, amém? Amém. Tá. Sem multiplicar. Só para quando terminar de fazer o time de futsal, senão... Mas e aí, Fer? Geração fast food. Cara, é muito pertinente esse tema porque a gente vive numa geração assim que quer tudo para ontem, né? E em todas as áreas da sociedade é tudo para ontem, né? No trabalho o chefe quer as coisas para ontem. Em casa as coisas têm que ser para ontem. Na igreja tem que ser para ontem. Tudo é para ontem. E aí a gente começa a
tem que fazer as coisas atropelado, né, cara? Fazer as coisas em cima. E a gente vê no reino de Deus que é completamente oposto, né, cara? Existem processos, existem etapas, existem um tempo aí para cada coisa. Há um tempo para cada coisa. E essa geração fast food está crescendo nessa pegada aí. E se continuar assim, vai ser difícil, hein? Isso acho que acaba forçando a gente a ficar mais impaciente, né? Cada vez mais, porque, como você falou, a gente está acostumado a querer as coisas tudo para ontem, a ser pressionado, a todo mundo querer tudo na hora. E isso vai acabar passando, se a gente deixar passando de geração em geração. Quanto mais o tempo passar, quando vier a próxima geração e a outra, vai ser cada vez mais impaciente, né? Imagina. Cara, eu fico pensando assim, se a gente voltar alguns anos atrás, quando eu era adolescente. Nossa. Alguns, ele disse. Algumas décadas. 38, uns 2, 3. Milênios. Você tá aí, Gustavo? Opa! E eu lembro que a gente tinha a galera da igreja, assim, cara, e a gente ficava esperando o dia do ensaio, que era numa quarta-feira, para falar com a galera. Né? A gente ficava esperando o culto de domingo, ou a escola dominical de domingo, para colocar o papo em dia com o pessoal, para ver o que eles fizeram durante a semana, para contar como é que foi na escola. E, cara, hoje não tem mais isso. Tipo, aconteceu uma parada comigo hoje, eu já mando uma mensagem para alguém, ou posto numa rede social e centenas, milhares de pessoas já ficam sabendo do que eu fiz na hora. E antes não era assim. E a galera está cada vez... E isso vai provocando uma ansiedade na galera de saber o que está acontecendo, de saber como é que está, né, de querer saber da vida dos outros também. Né? É verdade. E vai provocando aquela ansiedade de querer saber, de querer as coisas para agora, para já. E a galera não sabe esperar. Né? Tá difícil, cara. Tá difícil. Vocês que são mais novos aí, Nossa, é verdade. não sei se tem essa percepção também, mas eu vejo muito isso, cara. Sem esse intervalo das coisas acontecerem, das coisas amadurecerem no seu tempo, não. Eu vi uma coisa na televisão, eu já quero para mim agora, né? E antes não tinha isso. Eu pedi uma coisa para a mãe. Ô, mãe, não, espera aí que no aniversário do ano que vem eu compro para você. Ainda é pior para aquelas pessoas que fazem aniversário perto do Natal, porque é um só. Um para 3. Natal é aniversário. E você vê muito isso também. Eu sofro muito de quando eu vou comprar alguma coisa, eu não posso comprar nada online. Cara, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu comprei ontem, isso, e eu não paro de ver. Não para de atualizar. Não para de atualizar. Pra ver se vai chegar, né? Que hora que chega. E você parar para pensar que a tecnologia ajudou muito a ser uma geração rápida, a ser uma geração que precisa de tudo na mão. Porque você parar para pensar, a tecnologia evoluiu muito rápido. A partir do momento que você incluiu a tecnologia na sociedade, ela evoluiu muito rápido, só que nos tempos de hoje ela estagnou. Porque você vê que foi muito rápido a criação de geladeira, a criação de telefone, de smartphone. Você parar para pensar, 20 anos atrás não tinha smartphone. Smartphone, eu fui pegar na minha mão o primeiro smartphone com 14 anos. E eu não sou velho, eu tenho 23. O Fernando, que eu diga, né? Não que eu diga, com 44 pegou o primeiro smartphone com 30 na mão. 30 na mão já. Não, com 17. Eu lembrei que o meu primeiro celular eu comprei aqui na igreja. Com dracmas. Eu era o cara das dracmas, cheguei lá, vi um monte, tinha brinquedo, carrinho Hot Wheels. Aí eu comecei a pegar, né? Aí daqui a pouco soltaram que tinha um celular escondido. Aí fiz as contas, falei, nossa, joguei tudo e fui achar o celular. Gastei tudo com o celular. Gastou. Um claro, assim, um Motorola. Que abre pra cima? Não, era um quadradinho. Tijolão mesmo. Tijolão. E se achando. Aí minha irmã foi e usou ele. Perdeu o celular. Você chegava no colégio, alguém gravou a tela da TV no celular, você com 6 anos de idade, todo mundo... Meu Deus, o cara, tá ali na mão dele ali. Mas a própria compra pela internet, né? Se você pensar como não tinha tecnologia, não existia. Hoje, cara, é difícil a gente comprar algo
que não seja pela internet. Até pela facilidade, até mesmo por ser mais barato. Até a própria fast food, a comida que antes era, a gente vai lá e tem a comida rápida. Hoje não, você vai no celular e pede a comida em casa, cara. E se demora Você nem 40 vai minutos, até você reclama. Você reclama, manda Reclama. reclamação lá no aplicativo. Tá demorando. O cara compra, você está fazendo compra no supermercado por aplicativo. É surreal isso. Você escolher todos os itens da prateleira do supermercado, tem milhares de itens, e alguém vai selecionar e vai mandar na tua casa. A pandemia acelerou isso aí também, né? Acelerou muito. Se for ver, é a única... Quando para tudo, mas continua os caras aí fazendo entrega e motoboy para todo lado. Com certeza, isso traz, né, uma sensação de imediatismo nas nossas vidas. Tipo, propaganda no YouTube é 5 segundos. Parece que é uma eternidade. Meu Você não aguenta. Você fica lá clicando. 5 segundos você já está agoniado já para passar. E quando verdade. começa o vídeo, você vai lá e já coloca no 1.5 já. Ainda mais normal, com essa nova tecnologia do WhatsApp, de acelerar áudio. WhatsApp meu Deus. Isso aí agora. foi fantástico, cara. Maravilha. Isso aí, Melhor coisa desse ano. Tá vendo? Aqui nós temos exemplos de pessoas. A gente, querendo ou Não não, a tem gente faz paciência. parte da geração fast food. A gente tá dentro dela, É a gente lógico. não pode com fugir dela porque a gente certeza- Então, estamos o nela. que o Rafa disse foi cirúrgico. Um anúncio eu não aguento, cara. Eu fico desesperado. Passa logo o anúncio, que eu quero ver o meu vídeo. E com certeza isso também acaba afetando a nossa relação interpessoal com as pessoas, né? Numa conversa, você não aguenta, você não quer esperar o que a pessoa tem para falar. Você já vai direto ao assunto. Estou fazendo minhas coisas aqui. verdade. Você vai, Dá pra enrolar. até mesmo os pais, eles vão falar alguma coisa, fala que eu estou fazendo aqui meu negócio. E acaba até mesmo na igreja, né? Na hora da pregação, escutar uma palavra. Com certeza, tem gente que fica agoniado. Nossa, está demorando. Nossa, não vai direto ao ponto, eu já entendi. Fala Não logo. tem como colocar no não acelerado dá pra né? colocar Não dá num pra dar ponto X. a X. pregação, né? O cara Então, espera é uma ficar coisa salvo no complicada. YouTube e depois acelera. Isso Pregação pode, pentecostal na acelerada. isso pode deve ser afetar fantástico. até mesmo sua vida ministerial. Como é que na Bíblia fala, né, que tudo é um processo. Como é que você vai viver um processo? Você quer o processo de hoje para amanhã? Acelerado, né? Nossa, vou colocar Deus em 2.0. Tá demorando aí, Deus. A gente tem que lembrar que na Bíblia teve gente que trabalhou mais de 15 anos para ter alguém ao lado dela. E imagina agora a gente querendo, semana que vem, Deus tá bom para mim. Querendo Pra ontem. Para ontem. Mas, assim, a gente pensa, por que a nossa geração que é tão impaciente? Porque a gente pensa, as pessoas tinham ocupação, antigamente sempre todo mundo teve que trabalhar, sempre tinha as correrias do dia a dia. Você que é o mais velho, aqui não estou te chamando de velho, né, Fer? Mas só assim, que você é o mais velho aqui do nosso grupo. ambiente, do nosso grupo. Né? Você pode dizer, mas assim, a gente pode, nossos pais, eles não tinham a tecnologia, né? E eles não eram tão, eles tinham uma correria do dia a dia, tinham o trabalho, tinham a vida corrida, mas não tem isso dentro deles de ser tão acelerado, né, cara? Não tem. Eu vejo por conta, né, as pessoas ficavam para saber uma notícia. Para saber uma notícia. A pessoa, né, trabalhava ali o dia inteiro e ela esperava o jornal das 8 para ver o que aconteceu no Brasil, no mundo. E Isso hoje quando não. Interrompia, né? Se era uma coisa urgente, aparecia lá a mensagenzinha. Se aparecesse o plantão, Plantão, lá, meu Deus, Nossa, aí acabou o planeta. Aí era a Terceira Guerra Mundial que estava rolando. Eu lembro até hoje, eu estava saindo da escola, saiu o plantão e a galera da escola ficou desesperada porque saiu um plantão lá. Tipo, Foi a Primeira Guerra Mundial. Não, cara, foi o das Torres Gêmeas. Já faz tempo também. 11 de setembro, né, cara? E foi, cara, e assim, isso vem aumentando cada vez mais. Daí veio a internet, já acelerou, mas daí veio agora, que nem vocês falaram, os smartphones. Você tem a notícia na tua mão, você vai esperar de chegar em casa de noite para ver o que está rolando? Não, na própria rede social, lá você está passando, você já vê, aconteceu tal coisa lá em Israel. Verdade. Né? Coisa que antes você ia se ligar só à noite no jornal lá das 8 que aconteceu um conflito lá em Israel. Não, passando na timeline você já vê o que está rolando. E a galera acaba levando isso para a vida, né? Acaba levando isso para os outros. Pode falar? Não, é que você também vê muito isso no mercado de trabalho. Antigamente, você tendo o ensino médio já estava mais que bom. Nossa, você pode evoluir lá dentro. Beleza, você trabalha aqui e vai estudando. fazendo. Você vai dar tempo de você continuar estudando e trabalhando já. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você quer um estágio. Não, beleza, você precisa saber mexer em
7 tipos de plataforma diferente. E eu 3 preciso linguagens de programação. 3 linguagens de programação e 3 línguas diferentes. 3 anos de experiência, no mínimo. E 3 idiomas. E 3 idiomas. Isso é o primeiro emprego. E salário, então, R$400. acaba e a internet ajuda muito. A internet ajuda muito, mas é aquele negócio, a empresa quer de uma pessoa júnior que ela tenha tudo. Então, vamos acelerar o ensino, vamos acelerar. Eu tenho que aprender, eu tenho que fazer. Ansiedade, né, nas pessoas. Acaba gerando muita ansiedade. E nunca também foi tão fácil de se comparar com os outros, né? Isso Verdade. acho que é um grande fator que as pessoas acabam desenvolvendo ansiedade, depressão, esses tipos de transtornos, de não parar de comparar a sua vida com a vida do outro. Você tem milhares e milhares de vidas ali na tua mão. Você vai passando, não, esse cara tem 19 anos e tem uma Lamborghini. O que eu estou fazendo de errado? É verdade. Onde eu errei? Isso ainda é naquela historinha que eu contei na escola dominical, ou do unicórnio, que é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Que os nossos pais eles trabalharam muito tempo e foi pregado para eles que se eles trabalhassem e com muito esforço, por muito tempo, eles teriam um jardim com flores. E os nossos pais trabalharam por muito tempo, isso é em geral, e eles tiveram um jardim com flores e nesse jardim nasceu uma árvore. Então, teoricamente, nossos pais eles foram muito além do que eles esperavam. Eles esperavam ter apenas um jardim com flores, e eles acabaram tendo um jardim com flores e árvore. Quando a gente nasceu, né, a nossa geração chegou assim, pô, se meu pai trabalhou e ele teve um jardim com flores e árvore, eu quero ter um jardim com flores e árvores e um unicórnio. Eu quero ter algo muito além disso. Na metade do tempo. Tudo isso. Na metade do tempo eu quero ter isso. Isso só tem um problema muito grave nisso. É porque o unicórnio não existe. É. E daí a gente está lutando, eu correndo atrás para ter o meu unicórnio, o Samuel correndo atrás para ter o dele, só que ninguém vai chegar no unicórnio, porque o unicórnio não existe. Aí a gente pega essas informações, o cara tem 19 anos, ele tem uma Lamborghini, só que o cara que tem a Lamborghini, ele está olhando, o outro tem 18 e ele já tem uma mansão em Miami, e o cara que está em Miami já está vendo, sabe, ninguém nunca está satisfeito. Não está satisfeito, é verdade. E aí isso gera essa geração fast food que assombra todo mundo. É uma geração insatisfeita, né? Bem como o Will falou, é uma geração que não quer saber de esperar, não quer saber, quer tudo na mão. Eu preciso ter, é a geração de eu preciso. E eu não preciso para amanhã, preciso para hoje. Para ontem. Para ontem. Então, mas a gente puxa aqui, se a gente for atrás se a gente for na palavra de Deus, a gente vai ter muitos personagens que esperaram o processo, né, Fer? É isso aí, cara. A gente precisa voltar para a palavra, sempre. Sempre retornar para a palavra. Porque nesse mundo que a gente vive de eu quero para já, a gente vai encontrar na palavra completamente o oposto. Vários personagens que tiveram que esperar anos para viver aquilo que eles imaginavam ou receberam uma promessa. São vários. Quem chuta alguém, vai, Samuel, fala um nome aí. Como que é o negócio? Tem que estar na Bíblia. na Bíblia. Um personagem da Bíblia que ele acabou de receber uma proposta ali na Brito Filmes que nem ele está acreditando Eu fui ali. pesquisar um negócio que eu tinha visto e eu tava vendo Ele aqui. foi ver um preço do Big Mac, daí fica... Já estava adiantando o corre. Estava pedindo no iFood já, agendando já. Não, é que eu estava antes de personagens que esperaram esse tempo, eu estava lembrando de uma passagem da Bíblia que o povo que igual a gente, que é ansioso, né, que foi no deserto lá, Moisés no monte, a galera não aguentou. Não esperou. Não, tá demorando demais. Vamos adorar outros deuses aí. Aguentaram porque um mês. Putz, Um mesinho já não. Opa, parece que tem uma geração fast food aí. Olha só, o cara descobriu uma geração fast food antes da nossa. O próprio Moisés, né, cara? O Moisés, ele sai do palácio, vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai lá e mata o egípcio. Eu quero crer que a chama do evangelho soou mais alto no coração de Moisés e fez com que ele tentasse adiantar a promessa, né? Só que ele esqueceu que a promessa era que ele ia libertar um povo, né? E naquela euforia, Moisés liberta um hebreu de libertar. Opa, tá falhando aqui. E a promessa era para ele libertar um povo do egípcio, de todos os egípcios, né? E detalhe, né? Ele mata o egípcio, e quem ia matar os egípcios ia ser Deus, não ele. E daí Moisés, que ele era taxado como príncipe, por tentar adiantar a promessa e matar um egípcio, ao invés de deixar o tempo da promessa gerar e Deus matar os egípcios e libertar o povo, agora ele tem que sair de príncipe, ele sai como assassino, tem que fugir. A gente conhece a história. Então, ele mesmo, lá atrás, já começa a tentar viver um fast food ali. Ele tenta adiantar algo que não era para ser adiantado.
O tempo da Eu promessa acho que inspira. cada época, assim, o povo se acostuma com a velocidade que está rolando ali na época, né? Então, igual o Fernando falou, assim, quando não tinha celular, internet, era mó... Ficava angustiado para vir na quarta-feira conversar com o povo da igreja. Queria estar logo chegasse quarta-feira, porque não tinha celular. Hoje em dia a gente tem, aí como a lógica ali já é outra, a gente fica angustiado se manda mensagem não chega 2 vezinhos lá, chegou a mensagem para o cara. Já fica, então, de época em época, mas eu creio que sempre teve esse estalo assim, da pessoa querer tudo na hora, tudo antecipar passos, né? Eu fico imaginando daqui para frente, o que será que tenha por vir, eu não sei né, o que cara? tem para vir. Porque se parar pra pensar que hoje em dia a Amazon investe em entrega por drone, Drone, olha só. imagina você tá de boa na tua casa, faz um barulho na frente da tua porta e um drone descendo uma caixa. O Brito está controlando o drone. Drone Everest, chegando com... Mas voltando para o assunto Mac. da palavra de Deus, tem muitos personagens que esperaram o processo acontecer, esperaram, não foram impacientes, foram exatamente o oposto do que a gente estava falando, né, Fer? E esperaram o processo para que se cumprisse a promessa. É que o processo dói, né, cara? É verdade. Não, mas agora imagina... É que o processo é complicado, porque o processo ele te tira, você não está você não tá tendo controle sobre o processo. As coisas vão acontecendo e vão te moldando e vão te construindo para você chegar lá. Mas até você chegar lá, meu amigo, e o que a galera quer, qual que é a tendência do ser humano? É pular isso. Não, eu quero chegar onde eu tenho que chegar, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, mas se para fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que passar por isso, opa, então ou eu não quero ou eu quero pular, eu não quero passar. Então é o processo, a galera foge, na verdade, do processo. Elas querem pular o processo, e é isso que faz. Porque no fast food, tá lá, né? Tem lá a linha de produção, tá tudo acontecendo já, mas não deixa de existir um processo lá. Tem o processo. Está sendo montado lá o lanche, tem a ordem que monta. Só que daí, o que a pessoa que chega no fast food pensa? Não, eu quero pular isso, eu já quero o lanche. O cara já está olhando a senha, já não chega dele. Mas o processo está acontecendo. Só que as pessoas utilizam esse local, esse lugar, para pular um processo. E na vida, acaba indo para esse lado também. O processo está acontecendo, vai acontecer. Mas a galera quer pular. Não, eu já quero pagar, eu já quero fazer alguma coisa que me jogue lá na frente, que eu já receba aquilo que tem para mim, ou propósito, ou seja o que for, sem eu ter que viver essas etapas, sem eu ter que ir lá e montar, pegar o pão, pegar o hambúrguer, pegar a salada. Eu não quero fazer isso, eu já quero pular. Eu já quero pular. E aí que está o problema, cara. A gente vai ter processos nas nossas vidas. Pega Davi. Davi ele foi ungido rei na adolescência, cara. E aí? Imagina se ele fosse impaciente. Imagina se ele já quisesse ir lá e matar Saul. E ele teve a oportunidade. Pelo contrário, né? Ele teve 2 oportunidades e não queria Exato. matar Saul. E quando mataram, ele ainda brigou com a pessoa, né? Ele matou a pessoa. Ele matou a pessoa, ele repreendeu. Mexeu no ungido de Deus, hein, cara? Para. Saul vivo. E sabe, o cara, Davi é um menino, aí daqui a pouco ungem ele como rei, e tá, nada muda. Tipo, a promessa foi feita, cara, você vai ser rei. Hoje eu vou te ungir como rei. E os dias continuam a mesma coisa para Davi. Não, e ainda Ele não pior, vai- né? Ele vai ter que lutar com um urso, ele vai ter que lutar com com um leão. leão, ele vai ter que cuidar de ovelha, vai ter que viver lá na sujeira do pasto, lá se lambuzando com lama de ovelha, limpando ovelha, cuidando de ovelha, as ovelhas brigando, se matando, fugindo, E e ele ele tá tendo lá. que correr atrás. Processo, cara. Ele E tá aí? Lá, tá lá sendo ungido, daí ele pega e olha pro lado, nossa, minha ovelha tá fugindo, só um minutinho. Pega a ovelha. Deixa eu pegar ela ali rapidão. Rapidão. Agora imagina se Noé tivesse ansiedade, fosse uma pessoa ansiosa. Noé tá no meio do mar. Acabou o mundo. Acabou o mundo, tô no meio do mar. E agora? Não, filho, vai lá, eu vou te dar um botezinho, você vai pro outro lado, acha lá, procura uma terra. Nossa. A gente tem muita gente. E isso que o Will falou foi muito, muito fera. Davi, ele é ungido rei. Imagina com a nossa cabeça, ou da nossa geração, já que a gente está falando disso,
a pessoa é ungida num papel tão importante, no caso, rei, na adolescência, como que a pessoa agiria? Tava no Stories já. Hashtag reizão. Partiu ser rei. Já colocando o fundo sabor de mel, já. Você já vê muita briga, muita intriga em pessoas que vão assumir uma empresa, sabe? Não, você é o meu sucessor. Você já vê muita intriga já. Cara, eu quero, então, beleza, então eu vou fazer um plano para derrubar meu pai, fazer um plano. Muitas pessoas fazem um plano para matar o próprio parente, porque quer assumir uma empresa. Imagina se Davi, naquela época, falasse, não, beleza, vamos ali, nós todo mundo, pega junto meus irmãos, a gente pega, sobe lá naquele palácio e é nós. Agora é nosso. E isso é muito, muito pertinente, cara. E também não é só Davi, né, Fer? Tem vários outros personagens que a gente pode citar, né? E aí, Rafa, fala um aí pra nós. A gente pode citar também Jacó, né? Trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado e teve que trabalhar mais 7 sem reclamar. Passou por esse processo de 14 anos para que a promessa que foi feita para ele seja cumprida. Cara, o próprio José, né? Se analisar o que José passou, né, cara? Ele tem um sonho, depois daquele sonho, o cara é um menino, tem 17 anos. O cara vai ter um sonho e a partir daquele momento que ele tem um sonho, 1000 coisas acontecem ao contrário do que ele tinha sonhado, ao contrário da promessa, ao contrário do que ele imaginaria que pudesse acontecer, né? Ele passa um processo, é vendido por seus irmãos, ele sofre, vai ser escravo, ele vai ser copeiro. Cara, o cara desce cada vez mais embaixo. Quando ele está dando um fôlegozinho, a mulher do Potifar dá em cima dele e ele volta para a cadeia, cai lá embaixo de novo. Parece que o cara está vivendo um declínio e não tem fim. E, de repente, o cara está esquecido. Ele encontra um cara na cadeia e ele revela o sonho do rapaz. O rapaz esquece dele, ele ainda fala, lembra-te de mim. Mais um pouco ainda. 2 anos, né, cara? E detalhe, né, cara? Só 2 2 pessoas falaram essa frase na Bíblia. Uma é José e outra é Jesus. Falaram, lembra-te de mim. José fala para o rapaz, lembra-te de mim. O rapaz demora 2 anos para lembrar de José. Jesus na cruz, o bandido do lado olha para ele e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala, rapaz, não vai ser amanhã, não vai ser ontem, vai ser hoje. Né? Então, aqui já fica um aprendizado, né? A gente tem que botar a confiança em quem realmente vale a pena. Isso. Você quer saber? Você acabou de citar um nome aí que também sofreu um processo, que foi Jesus. Jesus nasceu... Esperou 30 anos. 30 anos. Ele era uma criança, ele tinha Deus dentro dele. Ele era Deus. Mas ele não se deixou levar por isso. Ele falou, não, eu sou homem, eu tenho que ser tratado como homem, tenho que viver como homem, tenho que aprender como homem. Eu posso transformar essa terra em água, se eu quisesse. Mas não. Jesus, sendo Deus, ele se sentava com os sacerdotes, com os mestres e para aprender, para conversar. Bem interessante o que o Gu falou ali, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então, sabia o ontem, sabia o hoje, sabia o amanhã. Ele tinha a humanidade hoje que a gente vive aqui no nosso dia a dia, ele estava 100% nele, cara. Ele era tentado também, igual nós somos tentados. E voltando ainda lá no José, cara, ele é um cara que soube esperar o processo, porque depois que ele revela o sonho de Faraó, ele é proclamado como governador, né? Os irmãos, passam um tempo, os irmãos vão buscar alimento. Quando chegam lá, José olha, conta os irmãos e vê que falta um para o sonho se cumprir. Naquele momento ele podia se revelar. Os irmãos não conheceram ele, mas ele conheceu os irmãos. Naquele momento ele conta, ele prende Rúben e dispensa os irmãos e fala para buscar o mais novo, que é Benjamim, que não estava junto com eles. Passa uns anos, os irmãos buscam, trazem, a fome vem de novo, mais forte, os irmãos buscam Benjamim e voltam até o Egito. Quando volta, aí José olha, opa, agora está a mesma quantidade de feixes do meu sonho, agora é a hora do sonho ser realizado. Então, aí ele se revela para eles. A gente vê na Bíblia, assim, a história, exemplo de José, ela conta já, a gente sabe o que aconteceu, sabe que depois trouxeram os irmãos, mas se for ver, passou anos. Passou muito tempo. Deixaram o cara preso lá. Trazer mais um irmão. Ler rapidinho ali, né? Mas trazer mais um irmão. Não, o pior é que eles deixaram o irmão preso lá. Então o irmão preso falou, não, rapidinho eles voltam aí. A gente olha ali e fala... Se não dá fome, Rubens estava preso até hoje, né, cara? Nossa, 3 diazinhos eles estão de volta aí, no máximo. Estourando, 3 dias eles estão aqui. Falando de Jesus ali também, imagine você, a gente fica vendo hoje muito, né, na nossa geração, a pessoa, ela
começa a pregar hoje e amanhã já quer assumir uma igreja. Né? Meu Deus. Participa de uma escola dominical e já quer ser professor. Né? Cara, quer tudo para ontem. E ministerialmente não é assim. Jesus, ele foi o exemplo. Imagina, a palavra de Deus, Jesus crescia em graça e sabedoria graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Né? Mostra um crescimento. Depois ele passa por algumas etapas. Ele chega para ser batizado e o João Batista fala, cara, Jesus, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele fala, mas tem que acontecer. Esse processo tem que acontecer. Agora, imagine, Jesus ele viveu 30 anos, se preparou 30 anos para um ministério de 3. Hoje em dia as pessoas não se preparam nem por 3 anos para viver um ministério a vida inteira. Da vida inteira, até morrer. Opa, peraí, né? A gente tem que parar para pensar, cara. Vamos se preparar primeiro. A pessoa recebe lá uma promessa, recebe uma profecia, você vai ser um pregador da palavra. Beleza, cara? Vai para a escola dominical agora. Vai estudar. Quantos livros você já leu? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Exato. Não li nenhuma vez. Cara... Quer subir no púlpito e não leu nenhum livro inteiro. E aí, vai falar o quê? Vai falar o quê para a igreja de Deus? Vai falar o quê para a noiva do Cordeiro? Cara, vai se preparar. Então, as pessoas... vai ser um ministro de louvor. Vai aprender a cantar, cara. Vai estudar, vai se dedicar, vai trabalhar, vai sofrer na pele, vai ser um pastor, beleza? Vai liderar, né? Vai liderar o grupo, vai liderar criança, vai liderar adolescente, vai liderar jovem, vai liderar grupos dentro da igreja, pequenos grupos, para depois você liderar um grupo lá na frente. Será que isso... Hoje, né, de o cara não querer nem se preparar, não é porque o cara tá mais atrás de um status de aparecer, de realmente viver um ministério, viver algo verdadeiro? Porque se a gente... Você tem um ministério de louvor, amanhã a pessoa já posta lá, agendas abertas. Não, exatamente, porque a gente pensa uma pessoa que não se preparou o básico, pelo menos, e quer estar num púlpito ministrando, quer estar falando para multidões, por que será? Qual é o que motiva essa pessoa? É viver a palavra? É ministrar a palavra de Deus? É ser um ministro? É ser realmente um exemplo? Ou é simplesmente estar ali porque tem um monte de gente sentada para me ver falar? Posição, status, né? Isso que o Fer falou, eu estava pensando também. Que a gente estava comentando até agora que essa geração, ela existe, ela está no meio da igreja, está fora dela também, geração fast food. O que quer dizer fast food? Comida rápida, né? Então, a gente está vendo que tem uma grande demanda por isso nos dias de hoje. Então, com certeza, também vão surgir pessoas para se aproveitar dessa demanda, né? Querer suprir. Boa. Vão querer levar essa comida rápida, pronta, facinho, de uma maneira padronizada, que agrade todo mundo, a maior quantidade de pessoas possíveis e escalar com isso, né? Com certeza. É mais agradar o público do que agradar a Deus. E a tecnologia... Se eu tinha uma opinião antigamente, eu não tinha muitas pessoas para me ouvir. A não ser se eu tivesse um grande hall de amigos, né? Ou se eu tivesse já um cargo de liderança. Já hoje em dia, com a internet, qualquer moleque de 12, 13 anos, ele pega uma câmera, ele grava um vídeo e ele sai na internet falando. Então, se a gente não dá a oportunidade da promessa na igreja, muitas vezes a pessoa vai para a internet. E daí surge várias heresias. Quer atropelar, né, cara? Quer atropelar. Do ministério, do cara falando... coisas graves, frases de efeito que ele fala que está na Bíblia e nunca existiu. A pessoa acaba pecando no básico, né? No básico a pessoa vai pecando, que é não vou acelerar. Daí a pessoa vai lá, vai na frente e começa a pregar, a falar, não, é que eu aprendi isso, aprendi aquilo, mas a pessoa nunca aprendeu e está ali pregando que não vive. Achando que, Deus dá uma direção para você. Ele vai falar, não, você vai ser do louvor, essa é a sua direção. Mas eu não vou chegar em você e vou te abençoar. Agora você canta bem. Ele pode fazer isso? Pode, mas se você ganhar... Quando você ganha alguma coisa de mão beijada, você acaba errando no pouco. Você se acomoda, né? Você não dá valor. Isso que o Rafa falou, você não dá valor, você se acomoda muito fácil com o que você tem na mão. É que nem aqui nos jovens. A gente tem aí, recentemente, 2 jovens que pregaram. Um deles está aqui com a gente, o outro deve estar ouvindo aí. Mas, cara, vamos parar para pensar. Há quanto tempo que esses meninos estão na igreja? Quanto tempo estão se preparando? Há quanto tempo eles estão indo na escola dominical?
quanto tempo o Dinho tá ajudando na aula? Sim, quanto tempo, cara, que eles estão? E daí, tipo, agora eles receberam uma oportunidade. Então, pergunta para eles qual que é o peso disso. Pergunta para eles, né? Dinho. Pergunta para eles qual que é o peso disso. Eu comecei lá, pequenininho, criança, adolescente, jovem. Uma vez eu dei um testemunho lá no culto. Uma vez eu fiz uma leitura lá na igreja. Eu fiz uma leitura num culto numa casa. Nem na igreja, né? Entendeu? Agora, tipo, você pergunta para eles, olha para trás agora, o que você enxerga? Opa, uma preparação. Aí você vê o resultado, né? Tipo, de alguém preparado. Aí você vê o resultado de alguém que está preparado, você vê que é totalmente o oposto de quando a gente vê alguém que ele está se gerando sozinho. O cara nem entende nada, ele está decorando frase de efeito e está se lançando no ministério sem uma cobertura espiritual, sem um pastor, sem um líder. Né? Tem alguém direcionando, Tem né? alguém direcionando o caminho para ele, né? O peso de que tudo isso sai, né? E daí entra a questão do status. Um cara, muitas vezes as pessoas buscam o status. Na época de João Batista já existia esse estilo, né? Porque quando uma época chegaram para João Batista e disseram, João Batista, tem um cara chamado Jesus, velho, o cara tá batizando mais, o cara tá moendo no ministério, cara, tá batizando, tá gerando discípulo, né? Tá ganhando de você. Aí João Batista ele solta uma frase, né? Que ele fala, né, que importa que quem alegra a noiva, né, seja o noivo e não o amigo do noivo. E João Batista solta uma verdade naquela frase ali, porque no casamento judeu, quando chegava às vésperas do casamento, a noiva tinha que se separar do noivo e ficar pelo menos uma semana, isso era a tradição, tinha que ficar pelo menos uma semana longe um do outro, através do amigo do noivo. Aí o melhor amigo do noivo tinha que ir lá no noivo, escutar a frase que o noivo falava. O noivo falava para ele, viu, fala para minha amada que eu a amo ela, que o casamento está chegando daqui a pouquinho. Aí ele escutava aquilo, e ele ia até a noiva, e tinha que falar para a noiva, viu, o noivo falou para você que o casamento já está chegando, que ele te ama, que tudo vai ocorrer como os seus sonhos. Só que, na intenção de falar como noivo, havia um grande risco da noiva se apaixonar pelo amigo do noivo. E aí que está o detalhe da nossa geração. Eita. A noiva de Cristo, às vezes, está se apaixonando pelos amigos do noivo. Mas eles esquecem que a mensagem não é do amigo do noivo, a mensagem é do noivo. Ele pode falar igual o noivo, porque a mensagem é do noivo, não é dele. Ele pode soltar palavras bonitas igual o noivo solta, só que ele não é o noivo, ele é apenas o amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo? É o pregador, é o cantor, muitas vezes é a liderança. E a noiva, no intuito de ver alguém falando no nome do noivo, ela corre o risco de se apaixonar pelo noivo. E é o que acontece com a nossa geração hoje. Ela está se apaixonando pelos amigos do noivo e está esquecendo que a mensagem não é deles, é do noivo. Isso, mano. Pega. Isso tem que dar um corte, né? Cortar isso aqui. E isso não acaba influenciando aos amigos do noivo que acabam enchendo os olhos por causa disso? E aí não acaba causando isso? Do cara só chegar lá e decorar umas frases de impacto para a igreja olhar e falar, nossa, ó, como esse cara fala bem. É os fãs, né? O cara tem uma legião de fãs. O cara vê e fala, não, a noiva está se apaixonando por mim. Já sou o cara agora. Ganhei a noiva para mim. Então, ele já pensa que, com certeza, ele tem a aprovação do noivo, né? Ele já pensa, eu estou no caminho certo, estou arrebanhando uma galera, estão me seguindo, e com certeza está comigo, o noivo está abençoando o ministério. Pegando mas, o tema às aqui, vezes não é bem assim. Até o Rafa falou, como hoje em dia a demanda é muito grande de pessoas para receberem essa palavra, e vai surgindo quem fornecer, e o cara começa ali, se for levar para esse tema do fast food, é isso, né? É aquela lanchonetinha da esquina que vai abrindo. Nem sempre o McDonald's, por ser mais rápido, vai fazer melhor para você. Às vezes vai te fazer mal, e é aquela palavra do cara que apressou ali o passo, da forma que for falado, você vai receber de uma maneira que vai te fazer mal. E você achando que é a melhor coisa. Você é o fã do McDonald's, é o cara que ama, apaixonado, amigo do noivo. É porque é gostoso. É porque é gostoso. É porque é bom, porque te satisfaz no momento. Mas teu organismo está rejeitando ali de todas as formas. Muitas vezes você está ali pregando, alguém está pregando,
em vez de edificar a pessoa, não está edificando ninguém, nem é ele mesmo. Está correndo todo mundo por dentro, mas para as pessoas está falando, não, eu gostei da palavra, ele passou a mão na minha cabeça, ele está só me abençoando aqui, agora... Massageou meu ego. Massageou meu ego o suficiente para mim falar que eu sou evangélico. Agora sim, eu sou. Só que aí que tá a geração fast food, cara. O que é o fast food? Fast food é o lugar que você vai com a galera. O lugar que você vai uma vez na semana, uma vez no mês. E aí a galera quer tomar o fast food como uma comida pro dia a dia. Diária, né? Que e vai no sustentar no dia a dia. E no dia a dia você não come fast food, cara. No dia a dia é arroz e feijão. Faz mal. No dia a dia é salada. No dia a dia é alimento de verdade. É alimento que vai te sustentar, é alimento que te vai fazer crescer. E não é o fast food que vai fazer com que você cresça. Pelo contrário, se você se alimentar todo dia de fast food, você vai adoecer, você vai ficar mal, cara. E daí a gente vai para a palavra de novo. O que é o alimento do dia a dia? É a palavra. É você todo dia meditar de dia e de noite na palavra. E daí a gente fica com essa mentalidade, não, eu vou uma vez no culto lá na igreja X para ouvir uma palavra. E aí eu pergunto, você vai sobreviver disso? Não, cara. Você vai sobreviver quando? Quando você todo dia der prioridade para se alimentar da palavra e ela sim vai te sustentar, ela sim vai te guardar, ela sim vai te fazer com que você cresça, com que você amadureça e com que você suporte os processos que você vai ter na vida. E entrando também nessa parte de frases de efeito, você pode ver muitas pessoas se prendem tanto numa frase de efeito, que nem você falou, fast food, que pessoas querem pegar o fast food e tornar como a comida diária, chegar em certos pregadores, falar, você pode dar uma mensagem posta dele, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o pecado. Próxima vez, não, vou falar sobre o pecado. E agora? Vou falar sobre o pecado de novo. Porque ele se prendeu tanto naquela linha de raciocínio ali, eu só sei isso, eu não estou indo atrás da palavra. Eu não sei o que falar porque eu só sei isso. Ele pegou a pregação de alguém, se inspirou, não leu a Bíblia e escreveu uma mensagem em cima da mensagem de outra pessoa. Ou seja, é aquilo ali que ele tem. E aquilo ali é o fast food dele. Cardápio sempre, né? Uma das consequências graves disso, das pessoas acabarem indo atrás de uma personalidade, de uma pessoa, é que quando essa pessoa acaba caindo, essas pessoas acabam se desiludindo e caindo junto. Isso é uma consequência muito grave. E aí causa aquele desarrebanhamento, né? As pessoas saem e se desiludem e falam, não, eu pensei que era de um jeito e era totalmente de outro. Aquela pessoa não era o que ela se dizia ser. E a pessoa acaba generalizando e achando que dentro da igreja é dessa maneira. E acaba pensando que a palavra não é verdadeira por causa da atitude de uma pessoa que estava agindo de maneira errada. Então, isso é bem grave. E também você pega nisso nas pessoas, hoje em dia, você vai lá, você vê alguém conversando, um jovem conversando com uma pessoa muito velha, e você fica, nossa, o que esse cara está conversando com esse velho? Com o Fernando. Porque daí você pega, e muitas vezes a pessoa está aprendendo muito mais que você, porque aquela pessoa que ele está conversando já passou por muitos processos. Muitas pessoas pegam, digamos assim... Aí entra na humildade, né, também. Não, claro, mas você pega tipo uma pessoa que já viveu muito. O quanto essa pessoa pode contribuir com ideias, contribuir com pensamentos para você, do que uma pessoa da mesma idade que você, ou até mais nova. Pessoas se iludem, você pega a pessoa mais velha se iludindo com uma pessoa muito nova, porque ela falou uma mensagem que agradou o coração dela. E ali você se perde naquele momento e fala, não, eu vou seguir essa pessoa, porque ela está me fazendo feliz no momento. Foi o que aconteceu quando dividiu o reino de Israel. Roboão, filho de Salomão, ele estava lá, tinha acabado de assumir o reino, né? Acabado de receber o bastão ali para reinar, e o povo começa, não, tem que abaixar a carga tributária aí, tá cobrando muito imposto do povo. E daí Roboão, ele vai nos anciãos ali, nos experientes, os experientes falam para ele, cara, ouve o povo, tá pesado demais. Você pode ganhar eles, você pode ter um bom relacionamento com o povo já de início. Daí ele pega assim, peraí, deixa eu ouvir o conselho dos mais novos, igual o Gu falou. E aí, os mais novos falam, não, aumenta o imposto. Se o teu pai, Salomão, foi duro, foi firme, foi rígido, seja você mais rígido ainda. E daí ele vai e ouve o conselho dos mais novos. E daí, quando ele chega e aumenta a carga tributária, o que acontece? O reino de Israel divide. Aquela máxima, né, que as palavras até encantam, mas só o exemplo arrasta, né? Então, isso aí é literalmente, tipo,
Os mais velhos já deram o exemplo, já mostraram o caminho que dá certo. E muitas vezes vai por esse caminho do fast food e Quer tomar atalho, né? Quer tomar atalho. É que também tem muito aquela ideia, uma ideia muito forte sobre esse aspecto aí, que é falar que, tipo, quando você erra, você percebe e você aprende com os teus erros. Mas tem a pessoa que mais aprende é a pessoa que vê os erros da outra pessoa. Você não precisa aprender errando. Você pode aprender com o erro das outras pessoas, porque elas já erraram. Provérbios, né? Eu já ouvi algo bem assim, que tem o tolo, o inteligente e o sábio. O tolo é aquele que erra e continua errando. Ele permanece no erro. Daí tem o inteligente. O inteligente qual que é? É a pessoa que erra e ele aprende com aquele erro dele mesmo e então ele acerta. E tem o sábio. O sábio, ele vê o outro errando. E vendo o outro errar, ele então faz certo. Porque ele já viu que vai dar errado. E ele vê aquilo e daí faz certo. E é tomado por sábio. E, ó, pra gente finalizar. Espera aí que o microfone deu uma falhada. Pra gente finalizar, o que a gente deve fazer? O que vocês acham que a gente pode fazer para que a gente não se torne cada vez mais impaciente, não fique cada vez mais viciado de ser uma geração fast food? Para onde a gente pode correr, digamos assim, para não se tornar uma geração tão impaciente, ou já era, não tem mais jeito? Querendo ou não, você precisa gerar uma rotina em cima disso. Você não vai chegar amanhã e vou falar, não, eu não sou mais... Agora eu sou uma pessoa paciente. Você tem que... Não dá para ir de 0 a 100, né? Você vai desenvolvendo o carro, você troca a marcha, e a cada trocada de marcha ali o carro vai desenvolvendo mais com você. Ou seja, a gente tem que aprender, mas a gente vai aprender devagar. Eu acho que a pessoa ser impaciente, ao meu ver, assim, se ela não ferir ninguém e se ferir, e não querer pular etapas, é algo meio que natural, né, de hoje em dia. Você sabe, putz, cara, quero lá na frente, eu quero ter uma casa, não passar por cima de ninguém, mas o cara vai ficar nessa agoniazinha assim, boa, né? Uma hora eu vou chegar lá. Isso aí eu acho que é válido. Agora, querer passar por cima das pessoas para chegar nesse teu feito, acho que pegar daí... o atalho, né? Pegar o atalho. É o atalho que faz mal, né? Que é aquilo, a impaciência que vai te consumindo por dentro, né? Essa que é a perigosa. Não também, além, lógico, de fazer mal, passar por cima dos outros é um absurdo. Faz mal para os outros, mas faz muito pior para você mesmo. Né? Não, isso entra naquilo que a gente estava conversando naquele dia, que geralmente a gente é a regra, a gente não é a exceção. E a tendência é a gente achar que a gente é a exceção. E daí a gente, não, mas porque fulano deu certo, então eu vou fazer isso, que eu vou adiantar 1000 anos na minha caminhada, na minha promessa. Né? E geralmente você não é a exceção, geralmente você é a regra. E quando você acha que é a exceção e tenta pular a etapa, pegar um atalho, muitas vezes você, como a regra, vai dar errado. E pouquíssimos serão exceções que darão certo, né? Com pouquíssimas exceções. E com certeza a gente também conta com a ajuda de Deus, né? De Jesus. A gente pode orar, pedir paciência, se preparar, começar a ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, sempre orando a Deus para que Ele gere essa paciência, essa perseverança em nós, para que a gente possa evoluir cada vez mais, né? Uma coisa que eu escutei também... Pelas nossas próprias forças é sempre complicado. Nos torne mais parecidos com Cristo. Uma coisa que eu escutei é que quando você ora pedindo para Deus, não, Pai, eu quero paciência, Pai, eu quero um momento, eu quero ser uma pessoa sábia. Deus não vai te dar, não, toma, paciência e toma sabedoria. Ele vai te dar um momento que você pode ser sábio, um momento que você pode ser paciente. Ele vai te dar as oportunidades para ser o que você quer ter. Eu quero ser paciente, beleza. Deus vai te dar a oportunidade de você ser paciente. Não é uma coisa imediata. E é aí que começa o processo, e aí que começa a você perceber que nada é assim rápido. E nisso falando nisso, orar e pedir para Deus, tem muita gente que trata a relação com Deus como um fast food também, né? E coloca Deus como se fosse o iFood ali. Cara, hoje eu preciso de tal coisa. Deus. Sou eu de novo, Deus. Só lembra quando é para pedir. Só lembra quando é para pedir, que é na hora. Aí volta naquilo que ele falou do processo. Cara, Deus, só preciso de tal coisa. E o cara ali, ó, contando o tempo e beleza. Já tô orando há 3 dias, não ganhei ainda. Não ganhei. O cara só vai ler a Bíblia quando ele precisa de uma coisa. Só vai orar quando quer uma coisa. Quando tá
E não é bem assim, né? Eu acho que, assim, a gente, para não ser uma geração fast food, ou para que a gente tenha paciência, a gente precisa obedecer. Acho que a obediência é uma chave que a gente pode girar na nossa vida, assim, né, de obedecer a palavra, de obedecer a Deus. Então, você vai acabar se tornando paciente nesse processo de obediência. Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que não foram obedientes e que pularam etapas. Acho que a obediência na nossa vida, ela vai fazer com que a gente tenha paciência e com que a gente chegue nos lugares que a gente deve chegar, faça as coisas que a gente tem que fazer. Exemplo, Jesus ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, sabe? E ele recebeu a recompensa. E todos nós somos privilegiados por ele ter recebido essa recompensa de ser obediente. Acho que quando você é obediente, você se trava para essas oportunidades que aparecem na vida. Você é obediente, então você sabe esperar. Você é obediente, então você sabe a hora certa de falar, a hora certa de agir. Nós temos, acho que a grande questão aqui é sermos desobedientes e não vivermos aquilo que Deus tem para nós. Sermos desobedientes e buscarmos a comida rápida, a comida do fast food. E se a gente é obediente, a gente vai saber esperar o momento do alimento certo, da hora certa. Acho que uma grande chave que a gente pode rebater aí esse pensamento desse tempo é sermos obedientes à palavra, obedientes a Deus. Quando somos obedientes, a gente vai saber a hora certa, a gente vai ter o tempo, vai viver as coisas no tempo certo. Entender o verdadeiro sentido da fé, né? Acreditar naquilo que não existe, né? A fé, basicamente, é isso, né? Você pega Jesus, quando um pouco antes da tempestade, ele está pregando, ele prega para os discípulos, fala sobre fé, né? E de repente eles entram no barco. Jesus dorme, aí vem uma tempestade, o barco chacoalha, né? E eles ficam apavorados, o barco vai afundar, Jesus está dormindo. Jesus não acorda, cara, Jesus está dormindo. O barco está indo quase a pique, o mundo está acabando, e Jesus está dormindo. Jesus está descansando. Aí, de repente, eles vão lá, acordam Jesus levanta, olha para eles, a primeira coisa que Jesus fala, ele estava ensinando sobre fé um capítulo antes. Ele olha para eles e fala, vocês não têm fé? Jesus, vocês não têm fé? Eu acabei de pregar para vocês, cara. Fica tranquilo, quem botou vocês no barco vai levar até o porto. Aí Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade, e eles seguem o barco. Segunda tempestade, Jesus não está no barco, os discípulos estão no barco, de repente começa a tempestade, daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas. Aí eles olham, um fala que é fantasma, não é nada dos dias de hoje, já existia naquele tempo. Aí Pedro olha para ele, pergunta se era ele mesmo, Jesus manda ele ter com ele, então Pedro pula do barco, dá uns 3, 4 passos na água e afunda. Jesus retira ele da água, volta para o barco, Jesus olha para Pedro e fala, você está aprendendo, Pedrão, você tem uma pequena fé. Primeira tempestade não tinha fé nenhuma, agora um dos discípulos tem uma pequena fé. Teve coragem de pular na água. Aí a gente vai lá para Atos dos Apóstolos. Tiago está morto, Jesus já foi crucificado, Tiago está morto, a igreja está orando, Pedro está preso. Jesus manda um anjo. O anjo chega na cadeia. Quando chega na cadeia, o que Pedro está fazendo? Está dormindo. Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Pedro está descansando. Está calminho. Já sabe que vai chegar o tranquilinho. socorro. Já sabe, Aprendeu, né? já entendeu a mensagem. Né? Primeira tempestade não tinha fé nenhuma. Segunda, ele tinha uma pequena fé. Na terceira vez que ele precisa, ele, vou descansar. Eu sei que vai acontecer. Aprendeu com o mestre, né? Na hora certa. Tem um hino que fala, acho que eu gosto bastante, é Silêncio de Deus, não sei se vocês conhecem. Que fala que se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Então, às vezes Deus não está respondendo minhas orações. Não, Ele está trabalhando ali. Porque se fosse naquela hora, poderia ser que não fosse da melhor maneira para você, não fosse bom. Então, no tempo de Deus, é a forma dele demonstrar o amor para a gente. Não, é no meu tempo, porque vai ser melhor para você. E também lembrando que Deus nunca te dá um fardo maior que você pode carregar. Então, mas como é que ele vai saber? Ele vai falar, então, beleza, eu vou te provar para você mesmo entender o tanto que você pode carregar. Porque eu sei o tanto que você pode carregar, mas você sabe? Você não sabe. É isso aí. Você quer ter um emprego bom, uma casa, um carro com 19 anos?
Será Assim, que você vai aguentar isso? Será que você vai conseguir todo dia chegar em casa, ter que cuidar da tua família, ter que cuidar do orçamento da tua casa, ter que cuidar de alimentação? Como é que você vai saber? Você tem que pagar luz, internet, água. Você vai sustentar tudo isso e vai ter uma mente pensando em mim ainda? Ou você só vai esquecer de mim e vai só se preocupar com os problemas diários? Vai se perder, né? Vai se perder. Meu Deus. Meu Deus. Gente, e é isso. Então, encerrando mais um episódio do nosso podcast. Hoje rendeu, hein? Hoje rendeu. o assunto foi... Foi bom. E a gente começou no fast food, começamos a navegar por vários assuntos aqui, mas creio que foi muito edificante, pelo menos para mim foi, acredito que para todos que estão aqui e vocês que estão nos ouvindo também. Galera, você aonde você estiver, se estiver no Instagram, ó, deixa o coraçãozinho aí, deixa o like, se estiver no YouTube também, e aproveite e já se inscreve aí no nosso canal, Spotify, onde você estiver ouvindo, compartilha isso, manda para os seus amigos. Esse podcast é o 3º episódio, se você não ouviu os outros episódios, aproveita também, se você tiver tempo, quando você tiver um tempinho, e ouça também, que vai ser muito edificante. Valeu, Will, obrigado pela sua participação, mano. Valeu, Dinho. Foi top hoje, hein? O Will trouxe uns Olha, eu vou fazer uns cortes do que o Will falou, que hoje foi... Olha, esse foi Corte fé. Zumadse. Valeu, Samuca. Valeu, foi um prazerzão sair daqui aprendendo bastante, que a gente conversou. Foi muito válido, curti. É isso aí. Valeu, Rafa. Valeu, Dinho. Foi muito bom. Nossa, hoje vamos sair daqui edificados. Estamos esperando o 4º episódio já, né? E rumo ao próximo. Gu, valeu, mano. Valeu, Dinho. Valeu todo mundo que está escutando. Estamos aqui no empenho. Esperamos que o pouco que a gente falou entre no coração de vocês e mude um pouco do pensamento do fast food. É sabe? isso aí. De todos nós, Todos né? nós. Valeu, Fer. Tamo junto. Valeu, galera. Deus abençoe a todos que ouviram aí. Você que ouviu foi edificado? Compartilhe essa mensagem com alguém. Não seja aí como um lago em que a água fica parada, seja como um rio, né? Transborde aquilo que você recebeu na vida dos outros e assim é a caminhada do cristão aí, um edificando o outro, a gente através desse podcast, você através do compartilhamento vai fazer com outra pessoa, na sua igreja, na sua família, e que Deus te abençoe. E Deus abençoe Dinho. Amém, mano. Tamo junto. Galera, saindo daqui a gente vai lá comer um McDonald's, mas é isso aí, não sejam fast food. Não parem. Vamos pedir já agora para Vamos chegar lá. pedir aqui. Gente, alguém pede no aplicativo. Mas é isso, galera. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Valeu. E é nóis. Falou!